A surpreendente comparência de Cavaco Silva para assistir ao discurso de Luís Montenegro que encerrou o 41º Congresso do PSD, levando ao delírio todos os sociais-democratas presentes na noite de sábado no Complexo Municipal dos Desportos da cidade de Almada, a começar por aquele que elegeram presidente no ano passado. Terá sido muito mais do que uma ocasião para militantes e dirigentes aplaudirem de pé o antigo Presidente da República e Primeiro-Ministro que os conduziu a 3 vitórias eleitorais. 2 das quais com maioria absoluta, numa década de governação que Montenegro disse ter trazido o maior e mais profundo desenvolvimento que Portugal viveu no pós-25 de Abril. Em causa terá estado também a troca de principal referência de quem sucedeu a Rui Rio com a aura de antigo líder do grupo parlamentar de Pedro Passos Coelho. Para o advogado e comentador político José Miguel Júdice. A invulgar deslocação de Cavaco Silva à reunião partidária, realizada há 3 meses e meio das eleições legislativas, e que poderá representar para o PSD o fim de um jejum de mais de 8 anos sem governar Portugal. Foi um momento ritual muito importante para Luís Montenegro. Isto porque o líder histórico fez a unção de uma espécie de sucessor, até porque desde o célebre Congresso de 1995. Quando Fernando Nogueira lhe sucedeu na liderança social-democrata, que Cavaco mantinha cautelosa distância de tais eventos. Objetivamente, foi uma grande vitória de Montenegro. Acrescenta Júdice, para quem houve uma passagem de testemunho, e o antigo governante estadista deixou implícito que fará tudo para que ganhe. Cavaco Silva não discursou em Almada. Ouvindo Montenegro prometer que vamos estar à altura do seu legado nos próximos anos, na primeira fila do Congresso, tendo ao lado as suas ex-ministras Leonor Beleza e Manuela Ferreira Leite, a outra ex-líder do PSD que compareceu no Congresso. Tal como o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Mas à saída, abrindo caminho por entre as câmaras, recordou o aval que há 6 meses deu à preparação do presidente do seu partido para exercer as funções de primeiro-ministro de Portugal. Estou convencido de que Portugal precisa de uma mudança que traga uma nova esperança aos portugueses, sem o que será impossível melhorar as condições de vida das populações e impedir que os nossos jovens mais qualificados fujam para o estrangeiro. Disse Cavaco Silva, garantindo que confia na sabedoria dos portugueses quando chegar 10 de março de 2024. Sendo certo que um discurso à hora dos telejornais em que o presidente do PSD apresentou prioridades dirigidas a pensionistas e a professores contrastaria com a presença de Pedro Passos Coelho caso tivesse sido o mais recente primeiro-ministro social-democrata a surgir de surpresa no encerramento do 41. Cardinal Congresso do PSD, há dúvidas sobre se a mudança da principal referência nas opções políticas de Luís Montenegro garantirá ou não bons resultados. Reconhecendo o descolamento em relação a Passos Coelho. André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, adverte que as mensagens de Luís Montenegro para recuperar segmentos de eleitores que o PSD percepciona ter perdido poderão constituir uma jogada de alto risco. Arrisca-se a perder votos à direita por fazer estas promessas aos professores e aos pensionistas. E tenho dúvidas de que os ganhos nos funcionários públicos e nos pensionistas compensem. Refere, identificando 2 grandes riscos. As medidas poderem serem vistas como desespero por já não saber o que fazer em vez de ter uma estratégia consolidada para que o PSD aumente intenções de voto que se mantenham contidas. Apesar da demissão de António Costa, na sequência da Operação Influencer, e o risco de tudo isto parecer postiço quando o PS abandonou a imagem de completa irresponsabilidade orçamental que teve com José Sócrates. Ainda que considere que a presença do antigo Presidente da República e Primeiro-Ministro teve mais impacto para o interior do partido do que para a generalidade dos portugueses. André Azevedo Alves destaca que muitos dos atuais pensionistas terão memórias fortes e positivas de Cavaco Silva, que obteve as maiores votações em eleições legislativas. Nas maiorias absolutas de 1987 e 1991, sendo o político mais bem-sucedido junto do eleitorado nacional. No entanto, o professor universitário também realça que não se deve menosprezar o peso político de Passos Coelho. Afastando qualquer comparação com o efeito que José Sócrates tem no PS. Apesar de ter sido o rosto da austeridade durante 4 anos, ainda ganhou as eleições e teve muito mais votos do que Rui Rio. Salienta André Azevedo Alves, referindo-se ao resultado das legislativas de 2015. Nessa altura, a coligação Portugal à Frente, formada pelo PSD e pelo CDS-PP do vice-primeiro-ministro Paulo Portas, ficou em primeiro lugar, com 38,5% dos votos, mas somou apenas 108 deputados, pelo que o PS de António Costa pôde formar governo com apoio do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. Entre os sociais-democratas que participaram no 41º Congresso do PSD é a voz corrente a recusa de que Passos Coelho tenha sido esquecido, mas a realidade é que o nome do ex-primeiro-ministro acabou por ecoar poucas vezes no Complexo Municipal dos Desportos da cidade de Almada. Uma das exceções foi o ex-secretário dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Campos Ferreira, a quem coube defender que o seu partido dever ter muito orgulho em todo o trabalho quando governou sob a tutela da Troika. Fomos nós que fomos ao batente, fomos nós que fomos resolver,
Fomos nós que fomos para o governo restabelecer a dignidade nacional depois de o PS deixar por várias vezes o país no caos. Disse. Por seu lado, Luís Montenegro reservou uma referência curiosa ao antigo primeiro-ministro social-democrata no discurso com que encerrou os trabalhos. Pouco antes de prometer ser o primeiro-ministro de que Portugal precisa nos próximos anos. Criticou a dificuldade do PS assumir responsabilidades por conduzir Portugal a uma situação de pântano político e aproveitou para gracejar, a propósito da demissão de António Costa. Que os socialistas irão dizer que a culpa há de ser da direita, a culpa há de ser do Passos, a culpa talvez há de ser do Cavaco, e ainda há de ser do 25 de novembro.